Então eu achei pela AliExpress umas promoções muito boas para tanto para Hot-End quanto pro, pro Arduino em si, né? O Arduino com o Shield. Eu inclusive acho que fui a última pessoa a comprar esse pacote da fábrica de bolsa ali, que vem o Arduino com o kit para os kit das shields para controlar os motores de passo. E aí eu comprei, chegou. E aí o problema é que depois que eu fui tentar testar os meus motores de passo, eu reparei que um deles veio queimado. Uma das bobinas do motor de passo, já que esses motores de passo são tem duas bobinas, né? Uma delas veio queimada de um dos motores. E aí eu tive que abrir o motor e desfazer todo o enrolamento do motor e refazer todo o enrolamento do motor. E acabou que, apesar de eu ter conseguido fazer ele funcionar de novo, ele não ficou com o mesmo torque, ele ficou bem mais fraco do que os outros dois que vieram funcionando. E aí eu meio que, bom, tive um problema ali, né? Não podia mais usar ele para qualquer aplicação, ele estava meio quebrado agora. E aí acabou que eu achei também um resistorzinho, um termistor, né? O sensor de temperatura menor e mais com uma precisão maior para maiores temperaturas. Eu achei ele no meio das minhas gambiarras aqui de caixa de ferramenta. Mas aí chegamos em um pequeno problema. Sabe aquele motor de passo que eu consegui dentro de uma impressora normal? Então, ele é um motor de passo que não funciona com 12 volts, ele funciona com 24 volts. E aí temos um problema, porque o Arduino com a Shield que eu comprei só vai até 12 volts. Então, a minha ideia a princípio foi tentar fazer uma ponte, um drive separado, onde eu colocaria os 12 volts do Arduino e aí eu alimento com uma fonte de 24 e aí o Arduino só faz o motor se movimentar, né, dando os sinais do que ele precisa, e a fonte de 24 que alimenta ele em si. Eu tenho até os transistores necessários para fazer esse tipo de circuito, mas pelos cálculos aqui que eu tinha feito e os circuitos que eu tinha tentado montar aqui no simulador, ia ser uma coisa meio complexa. Então eu preferi abrir o motor e trocar o enrolamento dele por um enrolamento de 12 volts. Dessa forma eu ia conseguir ligar ele no meu drive de Arduino para 12 volts em vez de precisar de 24. E além disso, como eu tinha falado antes, os circuitos que detectam a temperatura ali, né, os termistores que eu estou usando não são os de 100K, que é o necessário para fazer o Arduino funcionar, né, certinho. Eu ia ter que fazer um circuito independente, só para o sensor de temperatura. Então eu montei ali no Proteus um protótipo do meu circuito de como ele deveria ser, e depois eu montei ele na prática, né? A ideia seria fazer um termostato com o termistorzinho, né? O sensor de temperatura. O termostato você esquenta ele e ele executa uma ação. Então eu fiz ele com um relé. Eu vou colocar aí na imagem como é que ficou o circuito. Eu usei esse termistor aí, se eu não me engano, ele é de 500 ohms. E aí ele vai caindo essa resistência dele conforme a temperatura aumenta. Então esse circuito, como vocês podem ver, ele liga uma lâmpada quando ele ligou uma luzinha ali, no caso um LED, quando ele está gelado, né? No caso, esse LED não ia ser um LED, ia ser o hot end, né? Ele liga o hot end quando ele está gelado. Então, se ele estiver frio, ele liga o hot end. O hot end começa a esquentar. O sensor de temperatura esquenta também. A resistência cai, o circuito desliga. Então, ele ia ficar nessa brincadeira, né? Esfriou o hot end, ele liga e ele começa a esquentar. Esquentou o suficiente, ele desliga, começa a esfriar. E aí eu consegui fazer um circuito independente aí de sensor de temperatura. E aí vocês conseguem ver, depois de eu refazer toda a parte da bobina ali do motor de passo, que era de 24 volts da impressora, eu refiz ela, consegui abrir um motor de 12 volts,
tirei todo o enrolamento dele e usei os fios dele para fazer o enrolamento desse novo motor que era de 24, agora foi para 12. Fechei o motor, né, conectei no Arduino e, como vocês podem ver aí, funcionou, né? Ele está se movendo agora com 12 volts do Arduino. Então começaram uma série de testes aí, onde eu fui calibrando ali os motores, né? Fui colocando eles na impressora e medindo ali, né? Fui aprendendo a usar o software ali que controla o Arduino, né? Que é o Marlin. Eu fui aprendendo a também ali um pouquinho, relembrando como usar o Arduino, que tinha muito tempo que eu não usava. E aí eu fui calibrando ali os motores para poder usar ele na minha impressora, né? Sabendo quantos passos ela precisa dar para se mover 1 milímetro, né? Colei essa régua aí do lado, fui fazendo isso para todos os eixos para saber quantos passos ela precisava dar para mover uma certa quantidade de milímetros. E aí fui passando esses dados para dentro do Marlin, onde ele consegue calibrando a impressora, né? E aí agora a gente consegue ver, depois que eu ter colocado o Arduino na estrutura, né? Como eu tinha falado para vocês, o lado direito ali da impressora ia ser onde ia ficar o Arduino. Coloquei ele com uma fontezinha ali de 12 volts que eu tenho aqui na bancada. E aí eu consegui fazer as primeiras movimentações da impressora, né? Um momento feliz ali antes de uma... onde daqui a pouco vocês vão ver que começou a dar tudo errado. Primeira coisa que deu errado, o Hot End, ele chega a 240, 250 graus, só que o problema é que o sensor de temperatura dele foi feito para aguentar até no máximo 110. Então eu tô mais do que o dobro da temperatura que ele foi fabricado. O que aconteceu? Ele queimou. Então eu perdi o sensor de temperatura mais preciso que eu tinha, né, que era o de 500 ohms. Restou agora só os de 5 ohms, que tem uma sensibilidade terrível, né? E eu já tinha calibrado os termostatos para a temperatura ali certinha do PLA, né? Então o Hot End ia ficar ligando e desligando ali por volta da temperatura do PLA. Além disso, e dá pra ver também que eu consegui fazer a extrusora movimentar. Só que aí chega a segunda notícia triste depois da queima, né? Ela, mesmo com essa caixa de redução, ela não é forte o suficiente. Ela estava muito fraquinha. Esse motor ele é muito fraco. Ele tem muita velocidade, mas o torque é muito baixo. E eu reparei que para uma extrusora o motor tem que ter um torque absurdo. Se vocês forem reparar em qualquer vídeo da internet, mesmo os vídeos onde as pessoas fazem impressoras 3D, como por exemplo, sei lá, motor de driver de leitor de DVD e CD, a extrusora sempre tem um NEMA, que é um motor parrudo de 1,5 kg de torque ou algo assim do tipo. É sempre um motor grande na extrusora, e os outros eixos, o eixo X, Y, Z pode ser um motor pequeno. Só que a extrusora ela realmente precisa fazer muita força. Então não teve para onde correr. Eu já tinha comprado 3 motores de passo, né? Um X, um Y e o Z. Um veio parcialmente queimado, tive que refazer ele e ele ficou meio ruim, funcionando mas meio mal, e eu ia ter que comprar um motor para a extrusora, né? Mas eu também achei na Shopee um vendedor que estava vendendo motores de passo bem baratos, né? Motores NEMA, inclusive. O NEMA 17, que normalmente é usado na impressora 3D mesmo, de segunda mão, mas bem barato. E bom, comprei.